Falar rapidinho do Dorival, achei importante. Boa, e tem muita gente perguntando sobre o Dorival aqui. Porque assim, talvez um dos maiores erros da gestão do Willian esteja atrelado a técnicos, né? Acho que a escolha de técnicos foi muito ruim. A do Vitor Pereira eu achei muito boa, tá? Sei que a forma como o Vitor Pereira saiu foi ruim. Apesar da galera odiar ele, né? Cara, mas o trabalho dele, o Corinthians foi quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Poucas vezes saiu do G4. Que saiu no finalzinho, né? Terminou em quinto, né? Mas que saiu, não, acho que terminou em quarto. Não sei agora. Confirma para nós aí, Vitinho, que lugar que o Corinthians terminou no Brasileiro do ano passado. O campeonato inteiro em quarto, mas terminou em quinto. Pode ser isso. A galera vai falar aqui. Foi a final da Copa do Brasil, tendo jogado mais que o Flamengo na final. Quarto, então estava certo, Fabrício. Termina em quarto Campeonato Brasileiro, foi a final da Copa do Brasil, jogando mais do que o adversário. Chegou nas quartas de final da Libertadores, depois de um longo e tenebroso inverno. Desde 2013. Desde 2012, né? Sem fazer participações interessantes em Libertadores da América. E apostando muito em jovens. A forma como ele saiu foi absolutamente escrota, enfim. Mas a escolha do Vitor Pereira foi muito boa, foi um baita acerto. Talvez tenha sido o único. Porque apostar em Silvinho, apostar ele apostou em Lázaro... no Cuca antes, né? Mas até a... Não, depois, quer dizer, primeiro o Lázaro... Não, mas até a contratação do Cuca naquele momento... Enfim, também foi um erro. Beleza. Eu queria falar sobre o Dorival. O empresário do Dorival chama-se Edson Coder. O Edson Coder já havia identificado que Fernando Lázaro no Corinthians e Rogério Ceni no São Paulo balançavam. O Rogério, inclusive, já havia caído. E havia uma preferência do Dorival por trabalhar no Corinthians em detrimento do São Paulo. O Dorival preferiu o Corinthians? Ele nunca vai dizer isso de forma pública, mas eu posso assegurar. Aí, garoto. O Corinthians estava na Libertadores da América, o Corinthians tinha um elenco forte, robusto. Houve um contato do representante do Dorival com o Corinthians às vésperas do jogo contra o Argentinos, e o recado foi o seguinte: pessoal, o São Paulo quer o Dorival. Vocês vão continuar mesmo com o Lázaro? Porque se vocês não forem continuar, o Dorival, dá vontade de chorar, o Dorival fecha com vocês. Pode fechar com o São Paulo. A gente está seguro de que o Lázaro continuará. Resposta do Duílio. Não sei. Do staff do Corinthians. Os representantes do Corinthians mandaram esse recado para os representantes do Dorival. No dia seguinte, Júlio Casares vai a Florianópolis. Júlio Casares, presidente do São Paulo, vai até a casa do Dorival, mora em Florianópolis. E acerta, depois de um encontro de 3-4 horas, a contratação do Dorival. Horas depois, nesse mesmo dia, o Corinthians é eliminado pelo Argentino Júnior. Perde para o Argentino Júnior e praticamente dá adeus. O que é completamente revoltante. Aí o Lázaro cai. Adivinha qual foi o primeiro telefone que tocou assim que a decisão, antes mesmo da decisão do Lázaro cair? Do empresário do Dorival. O empresário fala: tá de sacanagem, né? Avisei vocês foram avisados, disseram que não queriam. O Júlio Casares esteve em Florianópolis e o Dorival já assinou com o São Paulo. Então, quer dizer, incompetência. E insistir no erro. O Silvinho, Coelho, Lázaro, esses caras tiveram muitas oportunidades. É assim, fazer experiências... Osmar Loss. Fazer experiências... Beleza, mas não fica batendo. Eu vou fazer o meu erro se transformar em acerto, porque o senhor vai ficar pior. Eu imagino que o Carille faz eles empolgarem nisso. Pois é. Sabe o que eu acho pior? O pior é que o Flamengo mandou embora o Dorival no final do ano passado e pegou o técnico do Corinthians. Quem sobrou? Quem? Professor Raimundo. Dorival Júnior dando sopa, cara. Atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, Corinthians sem técnico. Era só aquele X da Fórmula 1. Passava na época. Inacreditável. Você sabe Era só pegar o Dorival, Você sabe que no dia que o Lázaro... Lázaro foi mandado embora, o Zé Maria, o pai dele, veio aqui no Alambrado. E, cara, o próprio Zé Maria não confiava no filho como técnico do Corinthians, cara. Ele reconheceu assim que o Duílio meio que convenceu. Ele disse isso mesmo. Ele disse com essas palavras. O Duílio convenceu meu filho a ser o técnico do Corinthians. Porque acho que queria economizar, gastou uma bala no Vitor Pereira, não queria, enfim, talvez por um problema, acho que para ser, como é que eu posso dizer assim, responsável financeiramente falando, falou, pô, não vou contratar outro cara pagando uma bala. Mas aí você tem que saber onde economizar. No técnico não dá para economizar. Por exemplo, também acho. Um bastidorzinho, o Dorival ganhava no Flamengo R$800 mil por mês. Quando o Dorival estava no Ceará, quando o Flamengo o convida, o Flamengo se entendeu como dono de um convite tão legal que o Flamengo, é 800, você quer, não quer? E ele foi para ganhar 800. Foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, pediu 1.200.000.
O Flamengo ficou enrolando ele porque não queria. O Flamengo queria o Vitor Pereira por conta do que o Vitor Pereira fez contra o Dorival nas finais da Copa do Brasil. O pessoal do Flamengo ficou muito decepcionado com o comportamento do time do Dorival nas finais e encantado com a forma como o Corinthians, com um elenco pior, se comportou. O Corinthians encanta até perdendo, é isso? Pois é. E aí o Vitor Pereira é contratado para ganhar 2 milhões de reais no Flamengo e o Dorival ganha hoje no São Paulo 1 milhão e 200 mil. O Dorival hoje ganha mais no São Paulo do que ganhava no Flamengo. Porque o Dorival falou assim, vocês querem me contratar, o preço é 1 milhão e 200, que é o quanto eu cobraria no Flamengo. É o que ele cobraria certamente no Corinthians. Mas ter pago 1 milhão e 200 mil ao Dorival desde o começo do ano no Corinthians representaria um salário alto de técnico, mas uma recompensa boa dentro de campo. A chegada, por exemplo, à final da Copa do Brasil equivale a 30 milhões de reais só de prêmio da CBF, no mínimo, né? Cara, inacreditável. Só aí já